E o Tribunal de Justiça do Rio vai repensar a decisão de fechar o batalhão especial prisional em Benfica. Ontem, uma juíza foi fazer uma inspeção na unidade e foi agredida por um policial que estava preso. Depois desse episódio, um juiz havia decidido transferir os PMs para o presídio de Bangu e fechar o BEP. As informações com a Fernanda Andrade. O fechamento do batalhão especial prisional foi determinado pela Vara de Execuções Penais no início da noite de ontem. A decisão foi tomada horas depois da agressão sofrida pela juíza Daniela Assunção. A juíza fazia uma inspeção de rotina na unidade, acompanhada por seguranças, quando foi impedida pelos presos de visitar uma das alas. Ela foi agredida, teve óculos e sapatos arrancados, além da blusa rasgada. Os policiais que faziam a escolta dela também foram atacados. Eles foram socorridos por outros policiais que também estavam presos. Em nota, a PM informou apenas que houve um desentendimento entre a magistrada e um dos presos. A juíza teve que deixar o local e retornou mais tarde, acompanhada por seguranças do Tribunal de Justiça e por homens do BOP. O batalhão é onde ficam detidos policiais militares acusados que aguardam julgamento. Com a decisão da Vara de Execuções Penais, os 221 PMs terão que ser transferidos para outra unidade. O deputado Flávio Bolsonaro é contra a decisão. Então precisa ter bom senso nesse momento e não querer condenar a pena de morte, né, esses policiais que porventura tenham sido cedidos. Existe uma lei, uma prerrogativa desses militares de, por exemplo, cumprirem, aguardarem o julgamento numa unidade militar, é isso que eles estão fazendo aqui, e não pode agora a juíza querer impor uma punição que não esteja prevista em lei só pelo simples fato dela tentar chamar para o lado corporativista uma situação que não tem nada a ver com corporativismo. Em agosto deste ano, a juíza já havia feito uma outra vistoria no batalhão. Durante a inspeção, encontrou geladeiras, televisões, micro-ondas, videogames e celulares. O Tribunal de Justiça do Rio repudiou as agressões à juíza, mas em relação a essa transferência dos policiais do BEP para um outro local e o fechamento, agora estão avaliando, até porque para onde levar esses presos. Dr. Carlos Augusto Nogueira, bom dia. É algo para mim assim inadmissível que uma juíza vá fazer o seu trabalho de inspeção e seja agredida por policiais que estão aguardando aí o julgamento. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Eliane, se eu fosse fazer essa inspeção, eu o faria da forma que foi feito da segunda vez, com um aparato maior. Isso se os presos ainda se encontrassem nas suas respectivas celas, como foi feito. Porque normalmente os presos são retirados e essa inspeção é feita. Não é comum você... Isso tem um embate. O preso ele já está preso, ele não tem nada a perder. Então tem um embate quando você vai vistoriar e o preso ainda se encontra no local que ele normalmente reside, que ele está preso ali. Não é muito normal. Diga-se de passagem, a colônia de férias, com churrasquinho, com mulheres, com visitas íntimas a qualquer momento. Doutor Carlos, agora, de que maneira então tem que ser feita essa vistoria? É uma coisa de rotina para o juiz da Vara de Execuções Penais? Liane, é uma coisa de rotina, o Ministério Público também vai, mas como eu estava dizendo, né? Aí é o que você falou. Tem muitas regalias. Ela já tinha feito uma vistoria antes e tinha acabado com algumas regalias. Aí surgem de novo. Então essas vistorias devem ser feitas sempre para não haver esse tipo de coisa, mas com um aparato maior. Eu acho que fechar o BEP, eu acho que poderia só... essa decisão precisa ser para imediatamente, né? No momento em que a corporação toda, que a magistratura toda se sente agredida e tem que se sentir agredida mesmo, né? Porque isso é um absurdo. Mas eu acho que as coisas quando são tomadas, as decisões quando são tomadas de forma um pouco mais serena, um pouco mais alongadas, são mais pensadas, são mais sensatas. Desde o assassinato da juíza Patrícia Acioli, começou-se a se repensar essa questão do juiz, da figura do magistrado, que é importante. A gente fala aqui sobre o magistrado, mas não é só a dignidade, a vida dele que está em jogo, não. É de toda a sociedade. Porque imagina você, se um juiz se sente ameaçado na hora de dar a canetada, na hora de prender alguém, ele vai pensar duas vezes. Ali são milicianos, são policiais condenados não, que estão esperando o julgamento por vários tipos de crime bárbaros e que tem que estar num local que possa garantir a segurança. Não dá para imaginar que eles continuem ali no BEP fazendo farra.